Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vou inovar porque eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho pele bastante clara, uso óculos, olhos castanhos claros, cabelo castanho claro porque é pintado, atrás de mim eu tenho um banner que é da LHH, os 35 anos de existência nossos no Brasil. Então, boa noite, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. E antes de começar, então, eu vou falar um pouquinho sobre a LHH e depois eu vou apresentar dois queridos amigos. Hoje eu estou com assim, meus queridíssimos amigos aqui, então tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. Então, a LHH, para aqueles que não conhecem, é uma empresa de consultoria em recursos humanos e a gente atua em end-to-end. Nós temos soluções de recrutamento, de desenvolvimento de liderança, fazendo desenvolvimento de liderança mesmo e coaching, soluções de assessment. Como a gente acredita que os talentos eles são renováveis e não substituíveis, a gente tem soluções de upskilling e reskilling, e quando as empresas resolvem ou se reestruturar, ou fazer uma fusão ou uma aquisição, a gente tem as soluções de transição de carreira. E aí, passando desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes para cada público e com consultores também especializados em cada público. Dentro dessa solução de transição de carreira está o ICO, que é a solução de transição de carreira só para o C-Level. E nesta prática, eu sou responsável por ela na América Latina. Então, agora que vocês já conhecem, o nome da prática é ICO, então, porque chama-se ICO Series, agora vocês já sabem o que é ICO. E agora eu vou pedir, então, antes da gente começar, que tanto Luciano e Marcelo se apresentem, contem um pouquinho, né, rapidamente da sua história, que depois a gente vai fazer perguntas sobre ela, porque nesta temporada a gente vai falar sobre carreira, e depois a gente começa, tá bom? Lu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Irene, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, só falta um chopinho aqui, porque nós acho que o bate-papo vai ser bom. É um happy hour. Bom, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma profissional da área de pessoas, né? Trabalho já há 20 e tantos anos, acho que estou mais para os 30 anos nessa área. E mais ultimamente, nos últimos 2 anos, eu assumi também a área de sustentabilidade. Então, hoje eu sou uma profissional de pessoas e sustentabilidade. E sustentabilidade ainda bem júnior, eu estou aprendendo muito. Né? Trabalho na Ipiranga, estou na Ipiranga há 4 anos e meio, quase 5 já, é uma empresa que faz parte do Grupo Ultra, e eu antes da Ipiranga estava no Grupo Ultra, mais 5 anos, então eu estou no total no grupo há quase 10 anos, 9 anos e pouco. Antes daqui da Ipiranga e do Ultra, eu tive uma passagem pela PDG, onde eu fui vice-presidente da área de pessoas, que foi um pouco antes disso que eu conheci a Irene, e antes disso eu fiquei 10 anos no Grupo Gerdau. E algumas experiências anteriores aí, que aí vocês acessam meus LinkedIn lá, que daí já é coisa mais antiga, aí entrega muito a minha idade, então eu vou parar por aqui. Sou formada em administração, enfim, falando da Ipiranga é uma empresa, acho que faz parte, assim, da vida de todos nós brasileiros, né? Então, se tiverem aí alguma questão específica sobre a empresa, também fico à vontade para responder. Obrigada, Lu. Marcelo. Muito legal, muito boa noite a todos. A minha formação é psicologia, né? Eu vou começar por onde a Luciana acabou, falando da formação. E eu comecei a minha trajetória profissional na área clínica. Trabalhei em um hospital psiquiátrico por um tempo, estudei psicanálise, tive consultório,
e migrei para recursos humanos. E eu falo que trabalhei em hospital psiquiátrico, mas não fugi do hospital. Eu vim do hospital, mas eu trabalhava lá como psicólogo e não paciente. Brincadeiras à Isso é brin- bom. brincadeiras à parte, Irene, eu falo assim que a diferença entre os hospitais e as organizações é que nos hospitais eles estão medicados. Só que isso também não é mais verdade, porque hoje estamos todos medicados, né? E aí eu acho que essa origem, né, o início da minha trajetória, me remete um pouco ao que eu acredito que é a missão do RH, que é salvaguardar a lucidez. E tive a oportunidade de trabalhar com essa perspectiva na Thomson, Camargo Correia, Nokia, Natura e Parker, onde eu estou desde 2014, responsável pelo RH da América Latina. E a Parker é uma empresa que tem mais de 105 anos, uma empresa americana. Tudo que se move leva Parker. Então, a Parker está no avião, nos equipamentos de petrolíferas, de aeroespacial, fluid connectors. Então, tudo que se move leva Parker. São soluções de engenharia. E com a missão aí de contribuir para a gestão de pessoas dentro deste grupo que está presente no mundo todo. Obrigada, Marcelo. Então, a gente está. Marcelo até já tocou no início da carreira, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, como é que o início da carreira influenciou vocês a vocês estarem ou seguirem essa carreira e chegarem aonde chegaram? Aí vocês ficam Posso livres começar? de responder. Pode, lógico. Bom, deixa eu falar aqui. Na época da faculdade, durante o curso da minha faculdade, eu resolvi que eu queria trabalhar em RH. RH era uma área que ninguém queria, não era uma área desejada, né? Foi na época que começou a se falar do RH estratégico, que teve o David Ulrich começou a aparecer e aí a gente começou e aquilo me encantou e eu resolvi que eu queria trabalhar em RH, então já na faculdade eu tinha tomado essa decisão e procurei estágios, né, na área de pessoas, né, e acabei fazendo estágio numa empresa muito boa lá em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, nos arredores de Porto Alegre, que é a EFN, que é uma empresa do Grupo Mars, uma empresa super estruturada, com políticas maravilhosas, respeito às pessoas, tudo que eu idealizava como uma quase recém-formada. Porém, me formei, não tinha vaga para ser efetivada, não fui efetivada naquela empresa e peguei, né, comecei a procurar emprego e muito rapidamente surgiu uma oportunidade, que eu não vou falar o nome da empresa aqui por, né, uma questão aí, mas é uma empresa média, assim, uma empresa bem conhecida, uma empresa de tamanho médio, e que foi uma experiência muito mal sucedida. Foi uma empresa que não tinha nada a ver comigo, uma empresa que não respeitava as pessoas, uma empresa que os valores da empresa não batiam nem um pouco com as coisas que eu acreditava e estava tão assim a flor da pele todo esse meu propósito de pessoas naquele momento. E eu fiquei 3 meses e pedi demissão e foi muito difícil aquilo para mim. Eu me lembro que eu conversei com meu pai, falei que eu estava assim recém-formada, né? Aquela insegurança de o que vai acontecer e tal. Então isso eu me lembro do meu começo e isso foi muito um marco assim, porque o que eu aprendi, que eu tinha que tomar uma decisão e saber o que eu queria. E a partir dali eu pensei, bom, o que que eu quero, o que que eu quero fazer? Eu preciso trabalhar numa empresa que tem a ver comigo, com os meus valores, com o que eu acredito, um projeto que me inspire, que me estimule, né? E um líder que me faça ser melhor, né? E eu coloquei isso como um objetivo lá, muito jovem, e falei, e eu quero ser trainee, além de tudo eu queria ser trainee. E aí eu comecei a participar só de programa de trainees, fazer seleção, escolhi, acabei entrando no Grupo RBS, que foi um marco, assim, importantíssimo na minha carreira. E então, assim, vou falar de uma frustração, mas que foi muito importante, porque todas as decisões de carreira que eu tomei a partir dali, eu tomei pensando nesses pilares assim de decisão que me fizeram não ter sucesso quando eu não fiz essas escolhas.
Muito bom. Ah, Marcelo, sabe essa pessoa que a Lu falou que não gostava de RH? Né? Ela falou assim, as pessoas não desejavam RH. E eu estou neste grupo que naquela época não desejava RH por ignorância, por desconhecimento e por puro preconceito. E eu, quando trabalhava no meu consultório e em hospital, eu acabei tendo uma oportunidade de dar aula de inglês. Eu dei aula de inglês por um período para o presidente de uma multinacional e ele me fez um convite para ir trabalhar com ele em RH. Eu falei, o quê? Não tenho experiência em RH, nem sei como tal. E ele falou, mas eu acho que o teu background clínico vai ser muito bem-vindo na organização. E isso, para mim, duas lições importantes. Primeiro, o preconceito do desconhecido. Você não conhece, então cuidado, vai conhecer melhor. E segundo, a gratidão que eu tenho a este líder que enxergou em mim coisas que nem eu sabia que eu tinha, que seria a oportunidade de trazer essa sensibilidade no que diz respeito a relacionamentos humanos para um ambiente de trabalho. E aí, Lu, o meu preconceito era porque, RH é departamento pessoal, é aquela coisa burocrática, muito chata. E aí tive a oportunidade de entrar nessa empresa, tive uma trajetória muito rápida e fui fazer cursos para me capacitar. Eu acho que essa é uma outra lição de se prepare, porque você precisa, de alguma maneira, contribuir, agregar valor, e para isso você precisa ter domínio daquilo. Mas vai muito além do domínio de competências técnicas. Eu acho que era a junção de uma coisa ligada a conhecimento técnico e habilidades de relação. E aí um dia, Irene, eu ouvi uma coisa que marcos, né, coisas que a gente nunca vai esquecer. A frase era: é preciso humanizar o RH e RHizar o negócio. E aquilo para mim foi super importante, porque, opa, peraí, eu já tenho esse lado de estar atento aos aspectos das relações, mas agora eu quero entender do negócio para poder juntar as duas coisas. E aí desenvolvi essa carreira ao longo de algumas décadas aí, né, juntando estas duas coisas. E concordo, Lu, você falou uma coisa muito valiosa também, que talvez para a gente aprender aquilo que faz sentido para nós, o nosso conjunto de valores, às vezes a gente precisa aprender pelo que não é. Sabe aquela coisa, olha, não é isto que eu quero, não quero repetir este erro, e aí a gente ter a oportunidade de aprender com os acertos, mas também com os erros, e transformar isso em aprendizado, mas sem ser clichê, né? Trazer na tua bagagem de coisas pelas quais você passou e que te fortaleceu como profissional e como pessoa. você sabe que eu ouvindo a Luciana falar também sobre esse episódio, eu me lembrei que a primeira vez na minha vida de carreira que eu tive um insucesso foi quando eu realmente não ouvi aquilo que eu queria e aquilo que fazia sentido para mim, né? Então, vocês estão cobertos de razão. Bom, mas foi só um adendo, porque não é comigo, com vocês, né? Bom, vamos lá. Hoje está crescendo, eu acho que não só nos Estados Unidos, mas aqui também. Acho que a pandemia fez a gente, de uma certa maneira, teve muitas coisas boas, teve coisas horrorosas, mas teve sempre tudo na vida tem um lado bom, né? Fez as pessoas começarem a olhar o trabalho de uma outra forma, né? E nos Estados Unidos tem muitos casos de pessoas ressignificando a sua carreira. Então, eu queria ouvir de vocês se isso efetivamente, se vocês têm percebido isso dentro das organizações. Tá? Lu, por favor, pode ladies first. Tá bom. Olha, Irene, a gente percebe sim uma mudança importante de comportamento e de desejos, né, das pessoas de poder ter mais equilíbrio não é uma palavra boa, mas assim de você poder ter mais vida pessoal no trabalho, mais trabalho na vida pessoal, talvez, né? Talvez a gente tivesse muito mais trabalho na vida pessoal e menos vida pessoal no trabalho. E a pandemia
permitiu que as pessoas estivessem mais perto dos seus filhos, trabalhassem, mas pudesse eventualmente buscar a criança na escola lá quando a gente já estava num outro momento, e isso trouxe uma flexibilidade que acho que é um movimento que foi relevante aí para a forma de trabalhar das empresas, das organizações, né? Mas eu acho que quando a gente olha assim para a gente mesmo, assim, eu vou ressignificar meu trabalho, eu olho muito assim para minha história, para minha vida, né? O que isso significa? Porque acho que agora a pandemia alertou uma série de coisas, mas e aí compartilhando uma questão muito pessoal também, eu fui uma pessoa muito workaholic. Eu fui uma executiva assim muito workaholic. Em algum momento assim eu estava pelo mundo trabalhando muito numa agenda de muitas viagens, muito focada. E assim eu fui por muitos anos, né? Quase que priorizando a minha vida executiva, e eu gostava muito, não é que era um sofrimento, não, fazia feliz, gostava muito, mas, sem dúvida, sacrificando outras coisas da vida que foram passando, né? Quando eu fiz 40 anos de idade, foi um momento muito importante assim na minha vida, que foi um marco de, de tomar decisões importantes, né? E quando eu fiz 40 anos, eu olhei para minha carreira, olhei para minha vida, olhei assim, e uma das coisas que me acendeu foi eu quero ser mãe. E naquele momento eu estava com 40 anos, já não é tão simples ser mãe com 40 anos. Eu não estava mais casada, já tinha me separado há muito tempo, né, não estava me relacionando com ninguém para ter filho. E eu tomei a decisão por adotar uma criança. E claro que eu estou simplificando e falando rápido aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas é um mega processo. Essa história aqui vale uma live inteira, porque é uma loucura, né? E ali eu entendi outras coisas que eu não entendi até então. Ali eu ressignifiquei a minha relação com o trabalho e com a vida pessoal. A vinda da Isadora me fez entender que ela veio bebê, né? Ela chegou 2 anos depois, eu tinha 42 anos quando ela chegou, e ela me fez entender que o que era um exercício de liderança de verdade, né? Entender o que é prioridade, que você não consegue controlar nada, que o controle, na verdade, depende das circunstâncias, que você precisa saber pedir ajuda, que você não vai ter sempre respostas, né? E ali eu acho que então quando eu olho assim, eu acho que a gente passa o tempo todo assim, precisamos ter agilidade, as mudanças, todo esse papinho de RH, vamos lá, que a gente faz, né? Gente, vida real é vida real, né? E a gente tem que se adaptar, a gente tem que saber fazer escolhas. Então, eu acho que essa coisa do ressignificar, cada um tem que saber como ressignificar e o ambiente que você está, se ele cabe o teu ressignificado, né? Por sorte, eu estava em ambientes que me permitiram viver isso de uma forma com muito aprendizado, né? Mas acaba que eu acho que não foi a pandemia, eu acho que para muitas pessoas foi, aí talvez seja o momento de dar uma parada e olhar para a sua vida e entender como que dá para fazer, porque eu acho que as pessoas sempre me perguntam assim, como você faz para equilibrar a vida pessoal e profissional? Não equilibra, você passa o tempo todo fazendo escolhas, ou você está priorizando uma coisa, ou você está priorizando outra, e tudo bem, uma hora eu vou deixar de estar com a minha filha porque eu tenho reuniões importantes e que eu preciso priorizar isso, ou eu tenho que trabalhar no fim de semana, né? Enfim, acho que eu estou viajando aqui, estou falando muito, mas é esse o recado que eu queria dar. Eu acho que isso parte de cada um fazer ressignificar, não é esperar que a empresa tenha todas as respostas. É lógico que nós somos responsáveis por essa condução, né? Falar nisso, eu conheço a Isadora, adora, linda, super meiga, uma maravilha. Muito bem. Se ela um dia ouvir essa live, beijo para ela. Marcelo, querido. Eu concordo com o que a Lu trouxe e eu lembro de um acidente aéreo que aconteceu em São Paulo há alguns anos. E isto mudou o comportamento de vários executivos que começaram, por exemplo, a se matricular mais em MBA e tal.
Isso foi um impacto muito grande, e eu acho que a pandemia obrigou as pessoas a olharem para uma série de coisas que estavam lá, mas estavam meio encobertas, assim. Eu digo que ela abriu um portal que existem outras possibilidades, outras formas de trabalho que a gente nunca imaginou que pudesse existir e que pudesse fazer parte do nosso dia a dia. Por outro lado, eu acho que tudo que a pandemia trouxe de discussões a respeito da nossa finitude, porque as pessoas estavam lidando com situações extremas de possibilidade de morrer, possibilidade de adoecer, possibilidade de ter uma alteração na tua rota de vida completa, e isso fez com que as pessoas, foi um wake-up call, assim, foi um opa, e aí as pessoas tiveram que parar, refletir sobre as suas vidas, escolhas, o que cada um está fazendo da sua carreira, o que cada um está fazendo da sua vida. E aí, todo mundo acabou se acomodando dentro daquilo que era possível, e, passado o período mais grave, as pessoas continuaram naquela nova modalidade, e, opa, eu comecei a enxergar aspectos positivos disto. E aí, muita gente hoje não gostaria de abrir mão disto que foi positivo e que veio como consequência do período de pandemia. Sim, eu acho que todo mundo se viu com uma oportunidade de ressignificar, mas por um preço muito alto. E aí, talvez, Irene, uma reflexão que eu trago, Irene, e todos que nos ouvem, né, é assim: será que eu preciso chegar numa situação limite e extrema para fazer reflexões sobre o que eu estou fazendo com a minha vida? A hora que a Luciana falou que decidiu ser mãe e parou para, peraí, o que eu estou fazendo? Qual que é o sentido? Eu gosto daquela frase do Caetano: existirmos, a que será que se destina? Quando você pensa na finitude, e a pandemia te obrigou a pensar nisso, na sequência, a pergunta que é: o que você está fazendo da tua vida? Qual que é o propósito dela? E qual que é o legado que você vai deixar? E aí as pessoas se viram obrigadas a ressignificar, sim. Então, talvez um outro aprendizado que fique é: a gente não precisa de uma pandemia, de uma doença grave batendo a porta, ou da morte que se faz presente de alguma maneira, seja das pessoas que amamos. A gente pode refletir sobre isso a qualquer momento. E eu acho que essa é uma oportunidade, é um convite que a vida nos faz para que, opa, está fazendo sentido? Porque se não estiver fazendo, é a hora de o que eu posso fazer para adequar isto. E aí, sem nenhum exagero romântico, porque a gente paga a conta, né? Como dizia a nossa musa Madonna: we live in a material world and I am a material girl. A gente paga a conta. A gente não vive só de propósito e coisas nobres, né? Mas eu acho que a gente não tem o direito de jogar fora a oportunidade de dar à nossa vida um sentido maior e mais nobre. Oh, Marcelo, vou fazer só um parênteses. Desculpa, eu não vou fazer uma pergunta, vou só fazer um parênteses. Quando você falou que o ser humano quer dizer, não deveria precisar, né, dos desafios e da dor para se desenvolver, me lembrou, como vocês podem ver, que a gente estava conversando antes da live, eu sou uma pessoa que amo cinema, né? Então, tem um filme chamado Sansar, e mostra o seguinte: o ser humano, ele infelizmente ele não se desenvolve se não for por estar presente na vida, né, com tudo, porque a história é um monge budista que fica meditando meses. Enquanto ele estava meditando lá, ele estava bem, estava feliz da vida. Aí ele voltou para o mundo, né, normal. Voltou e se apaixonou, que aí veio o desejo. Se apaixonou, casou, traiu a mulher, ficou horrorizado porque ele traiu a mulher, né? Não aguentou olhar para o seu lado sombrio. Conclusão: ele resolve voltar para o mosteiro. Então, isso
do ser humano, infelizmente, a meditação ela permite que a gente tenha insights, né? Mas o desenvolvimento é quando a gente está no meio desse reboliço que é a vida, né? Então, foi só complementando, Marcelo, desculpe. Nada a ser desculpado, eu concordo completamente. E aí são os testes, né? A gente é testado mesmo, né? É, Só que para ser testado, não adianta ficar. A meditação é maravilhosa, mas agora vem para o mundo real aqui, vem para cá, e você vai ter que estar sujeito às questões do samsara, né? Quer é, dizer, não é o nirvana o tempo todo, você tem que. E aí você falou de olhar o lado sombrio, eu acho que essa é uma outra grande lição que a gente precisa ter, que é integrar a sombra e viver esse equilíbrio entre luz e sombra em tudo, na carreira, nas escolhas que a gente faz, para tudo, né? verdade. Bom, falando em escolhas, em carreira, qual foi o fato que mais surpreendeu vocês durante a carreira de vocês e se houve algum aprendizado? Lu, pode começar? Nossa, pensando aqui, né? Eu acho que teve muitas coisas que aconteceram, mas assim, de surpreender, e uma situação que eu sei que eu me lembro bem, foi quando eu me tornei diretora. Eu estava na Gerdau, eu era uma gerente já global, já estava assim, desenvolvendo bastante, estava expatriada na Espanha, e eu até tinha uma posição de diretora lá, mas era uma diretoria assim, menos, não era uma diretoria executiva e tal, né? E aí, quando, um dado momento, eu fui para a Espanha para ficar uns 3 anos lá, esse era o plano, tinha todo um processo, e quando eu estava há um ano, a pessoa do Brasil me chamou e me falou, olha, a gente vai fazer uma mudança aqui no Brasil e você está sendo promovida para diretora executiva da Operação X, que era a maior operação da Gerdau naquele momento. E aí era assim, sempre digo, eu sentava numa cadeira desse tamanho, me deram uma cadeira desse tamanho para sentar, e eu falei, eu não sou capaz disso, é uma loucura, você precisa estar louca. Eu era a primeira mulher a ser promovida diretora na empresa e a mais jovem até então, no mundo, né? E foi um baque, porque eu não esperava, foi uma surpresa enorme. E mais do que isso, cheguei no Brasil, e aí um mês depois eu estava no Brasil, já mudei minha vida toda, vim para o Brasil para assumir a posição, era uma posição enorme, e um mês depois, 2 meses depois, começa aquela pandemia, não, aquela crise mundial lá de 2008, né, que foi um horror. E aí, assim, tudo que eu sabia até então, que eram minhas fortalezas, inclusive em recursos humanos, em transformação e tudo mais, naquele momento era totalmente desnecessário. O que eu precisava era olhar o negócio, ver o que a gente precisava fazer, como que eu ia negociar com o sindicato, um monte de coisa que foi muito novo para mim, numa operação imensa. Já tinha 18 mil pessoas na operação naquele momento. E aí eu dei conta. Em 3, 4 meses, a gente já estava assim, num outro patamar, ainda na crise, né? Porque o negócio sofreu muito com a crise. Então, eu fui tão bem que logo em seguida me deram a gestão de mais uma operação. Então, eu não só estava com a maior operação, mas deram mais uma. Passei a ter 21 mil pessoas sob minha responsabilidade. E deu tudo certo. Aprendi pra caramba, foi o período de maior aprendizado da minha vida, foi aquela crise, aquele momento. E aprendi, acima de tudo, que eu tenho que confiar no meu taco. Que a gente, Hum. especialmente mulher, né, num mundo muito masculino, né, eu tendi a não valorizar muito, ou né, não valorizar, mas achar um certo, uma síndrome de... Como é que é aquela síndrome da pessoa nunca se acha... Impostor, síndrome do Impostor, impostor. A síndrome de impostor. impostora,
E no fim, né, eu mesma provei para mim mesma que eu não só dava conta, como eu estava preparada para aquilo. Então, acho que foi um baita aprendizado. Muito bom. Irene, eu poderia compartilhar assim, várias histórias, mas as duas que me ocorreram foi assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar por um período com desenvolvimento de liderança, e aí, claro que pipeline de sucessão, né? Os eleitos para, de alguma maneira, serem preparados para posições superiores e, eventualmente, até a de CEO. E eu vi algumas pessoas que, ao terem esta informação, se viram acima do bem e do mal e perderam a humildade, e o poder foi absolutamente embriagador. Assim, né? A pessoa, opa, agora eu estou sendo preparado para ser o presidente e tal, e se permitiu, se permitiu entrar num caminho equivocado, no qual, bom, como eu estou acima do bem e do mal, eu não estou sujeito às mesmas regras, e acabou tomando um grande tombo. E, em paralelo a isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro muito, e um deles era o Alessandro Carlucci, que era o presidente da Natura, e ele saiu numa capa de revista, que era o executivo do ano e tal, e eu falei para ele assim, nossa, Alê, ficou bonito na foto, hein? E era simbólico, porque era a foto realmente bonita, mas ele estava muito bem. E ele virou para mim e falou assim, a matéria ficou muito boa, mas sempre lembrando, salto alto, salto baixo, sem joias. E aquilo, para mim, foi uma coisa de, olha, mantenha a humildade, não permita que esta ilusão de poder te contamine a ponto de você perder a tua essência e perder os teus referenciais. E aí um dia, conversando com o Cortella, com o Cabreira, o Cabreira falou assim, que muita gente que é preparado para a liderança se vê como um Deus, mas só com o poder divino, sem o amor divino. E eu achei muito legal assim. Aí ficou o aprendizado de que, primeiro, você tem que ter clareza da tua essência, de quem você é. E aí você falou do samsara, me resgata um conceito budista do desapego e da impermanência. Tudo é tão impermanente. Então, esse cargo do qual você se orgulha muito e que faz você se sentir além ou superior aos outros, isto também passará. Então, acho que fica uma lição assim de cuidado, porque às vezes tudo é lindo e às vezes tudo engana. E a gente vai muito pela aparência da bijuteria, mas é bijuteria, não é joia, não. Então, ficou esse aprendizado para se manter muito fiel à essência. Né? Você mencionou todas as vezes que a gente se trai no sentido dos nossos valores, é a hora que a gente vai se dar mal, porque você está se traindo naquilo que é mais importante para você. Na sua essência, né? É A isso sua aí. essência. A sua essência. Muito, muito bom. Então, eu queria saber uma coisinha de vocês. Tá se falando muito nessa tendência, né? Primeiro do recrutamento, vou chamar às cegas, né? Onde você, na verdade, não sabe nada do currículo, quer dizer, da pessoa em si que está se candidatando. E essa outra tendência também, eu queria ouvir de vocês isso, né? E a outra tendência é de você não mais se focar na experiência e sim nas habilidades, nos skills que as pessoas têm, né? Porque hoje em dia, com tudo mudando, o que você teve de experiência no passado não necessariamente vai te ajudar no futuro. Às vezes pode ajudar, mas as suas habilidades, com certeza, elas vão ser necessárias, né? Muito bem. Então, eu queria ouvir de vocês. Vai, Marcelo, você primeiro dessa vez. Não é uma coisa ou outra. Eu adoro, Irene, e aí eu sei que você também tem esse referencial, né, do incluir e transcender, né, do modelo integral. E a gente precisa tomar muito cuidado com os modismos e os exageros dos modismos. Né? Então, assim,
a entrevista às cegas, ela tem uma série de vantagens, porque a pessoa não vai ter o viés consciente ou inconsciente do preconceito e tal. Ok, existe um caminho possível. Quando você fala em mudar o foco, para ao invés de falar da experiência, da história vivida, pensar nas habilidades, eu acho que existe um risco de equívoco muito grande se você abandonar o outro lado. Então, é a inclusão das duas coisas. Eu não quero só uma pessoa que tenha um conjunto de habilidades extremamente bem desenvolvida e tal, e que seja um troglodita emocional, que não saiba lidar bem com a arte difícil dos relacionamentos humanos e de como o histórico desta pessoa contribui para que ela se torne um profissional mais completo. E aí, a Luciana nos presenteou com isso. Ela falou: eu iniciei a minha carreira cometendo um equívoco ali de, olha, esse lugar não tem a ver comigo e tal. Quanto que isto a moldou a ser a profissional que ela é hoje e colecionando sucessos e tal. Mas a gente não pode abandonar um aspecto, a gente tem que integrar e transcender. Então, acho que os riscos e cuidado, porque assim, Irene, dá uma preguiça essa coisa de modismo, porque aí tem gente que fica papa manual. Deixa eu ler o manual, e aí você vai perdendo a capacidade, talvez, que nos diferencie, que é a capacidade humana de observar e integrar de uma outra forma. Acho que a gente precisa tomar alguns cuidados aí. Obrigada, Marcial. Lu? Eu não posso concordar mais, eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente tem que cuidar muito com essas coisas. A tendência agora é fazer isso, é fazer aquilo. Eu acho que tem muitas coisas, por exemplo, o recrutamento às cegas é realmente um método muito legal de você poder trabalhar inclusão, diversidade, inclusão, e a gente viveu na Ipiranga isso, a gente faz, e a gente teve histórias muito surpreendentes, né, de você ter um estereótipo e não tinha nada a ver, e muito legal mesmo. Então, eu acho que tem, sim, né? A gente está sempre aprendendo e vendo oportunidades. Mas eu acho que as duas coisas vão ter que cada vez mais andar junto, né? A experiência, ela e a parte mais hard skill mesmo, ela é importante também. E aí a gente precisa saber olhar um candidato, alguém que esteja dentro da empresa mesmo para a promoção de alguma posição, olhando as duas coisas. E quando eu falo de experiência, eu falo do assim, a tua experiência, ela vai te dar aquele feeling, aquela intuição, ela que vai te ajudar a ter aquela intuição na hora de tomar decisão, na hora de surge um problema mais complexo, como é que você resolve, como é que você soluciona? Não é só com soft skill, e não é só tendo vivido situações, né? Você tem que usar as duas coisas. E eu sempre falo isso, a, essa coisa da intuição, ela é formada por aprendizado. Você vai ter, quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, quanto mais você ter atitude crítica, quanto mais você se interessar, ter curiosidade e aprender, melhor vai ser a tua intuição. Então, no fim das contas, é um todo, né? E é isso que a gente busca nos profissionais. São profissionais que estejam, de uma forma bem holística, preparados, né? Porque a gente também cansa de se deparar com pessoas que têm muito soft skill e que morrem na praia, porque também não resolve só isso, né? Pessoas que, no fim, ficam sem consistência, não resolve. Então, eu acho que bom que hoje a gente pode, inclusive, ter posições, a gente faz assessments, a gente busca outros lados daquele ser humano ali para poder ter uma análise integral dele e até poder ajudar no seu desenvolvimento pessoal dentro da empresa, depois que ele entra para o time, e dos próprios gestores, donos das vagas aí, que sempre tinham muito preconceito. Eu me lembro muito de ter tido muitas discussões de gente que você via, obviamente, que não tinha a menor chance
liderar ou de estar naquela posição, mas estava porque tinha experiência, tinha vivido isso, tinha vivido aquilo. E acho que hoje a gente está num outro momento para isso. Então, acho que esta é a grande mudança disso tudo. Ótimo. Tem aqui uma pergunta que é para a Luciana, mas eu depois vou fazer uma provocação para o Marcelo. O Augusto Lima, obrigada, Augusto, pela. Aliás, o Augusto fez duas perguntas. Tem uma pessoa aqui que trabalhou com a Lu, elogiou a Luciana, dando que ela foi uma inspiração. Então, a pessoa aproveita aqui nessa live para poder rever os amigos e para poder fazer declarações, né? Muito bem. Então, o Augusto pergunta: gostaria de saber como você gerenciou a questão da sua promoção para uma posição tão importante em relação aos seus pares e os demais executivos. Você enfrentou alguma resistência ou preconceito por ser mulher e jovem assumindo essa posição? Sim, eu enfrentei. Eu tinha um dos meus pares, eu passei a participar do comitê executivo da companhia, né? E um dos meus pares não falava comigo, ele não tratava os temas comigo. E ele tratava com uma pessoa da minha equipe homem. Então, os temas, ele tinha uma área enorme, muito importante na empresa, e ele não. E aí, com o tempo, justamente nessa época da crise, tinha muita. Eu precisava ter muita interação com ele, e nessa minha atitude, nesse momento de eu precisava aprender, eu tinha uma certa humildade assim para isso, e fui trazendo ele, fui chegando perto, mas muito mais porque eu precisava dele do que ele precisava de mim, né? Porque eu precisava dele para que as coisas acontecessem. E a coisa foi bom. Para resumir a história, ele é uma das pessoas, assim, dos grandes, uma pessoa bem mais velha que eu, um dos grandes mentores da minha história, um cara que foi, e que quando a minha filha chegou em casa, eu já não estava mais na empresa, ele veio em casa, na minha casa, visitar minha filha e tal, então de tal foi o vínculo que a gente criou. Então, eu acho que a gente vive, assim, essas coisas, pessoas que não são óbvias, né? Não tem tanto tempo de empresa, isso acontece muito até hoje, né? Mas a pessoa acabou de entrar ou né, era trainee até pouco tempo e agora já estão... E o fulaninho que está aqui há 10 anos não tem oportunidade, não sei o quê. Lá na empresa, eu trabalhava em uma empresa familiar, né? O fundador, ele dizia assim: mostre-me suas credenciais. Você mostre suas credenciais e você vai estar onde você pode, né? Então é isso. No fim das contas, eu me senti, como eu tinha um pouco desse sentimento de impostora, eu me sentia assim julgada e eu sabia que eu era, que as pessoas falavam. Mas, assim, uma coisa que eu não ia fazer era jogar toalha, né? Isso não tem nada a ver comigo. E deu tudo certo. Foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, talvez o conselho seja: você não pode desistir só porque você acha que vai ser Não, difícil, você né? tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que é, traçar o plano aí do que você. E eu acho que é o famoso gerenciamento de stakeholders, né? Olha onde estão as pessoas que você pode se aliar e que vão poder te ajudar a passar por essas tuas próprias inseguranças e tal, e onde estão as suas barreiras que qual é a estratégia que você vai ter que ter para superar, né? Para se aliar, para influenciar essas pessoas e tudo mais. Tudo é Ok. estratégia. Muito bem. Marcelo, agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro, hein, Marcelo? Porque surgiu essa pergunta e aí me veio à cabeça uma outra. É o seguinte: hoje os homens estão reclamando porque, na verdade, estão se sentindo preteridos, né? Porque quando as empresas querem uma posição, querem uma mulher ou querem uma diversidade, né? É, como é que você vê isso? Isso está acontecendo e como é que você, como homem, né, vê isso tudo? Então, eu queria, foi fora do que. Só porque veio essa pergunta, pensei nisso, porque eu ouço muita reclamação dos homens, né?
Irene, a gente vai ficar até meia-noite falando sobre isso, mas eu vou ser sintético. Eu vou começar com Mário Quintana. Eles passarão e eu passarinho. Este exagero da discussão vai passar, porque hoje a gente está indo para um exagero ligado a este tema, que é também muito arriscado. Na época da Natura, que é uma empresa eminentemente feminina pelo segmento e pela quantidade de mulheres e tal, nós já falávamos que a questão não é ter mais mulheres em posição de liderança. A questão é ter mais a presença dos valores femininos. Porque os valores masculinos ligados à competição, destruição, agressividade, eles também estão indo para uma polaridade. O que eu acho hoje? Tem muita empresa que está trabalhando a temática da inclusão da diversidade para inglês ver, para ficar bonito na foto, para cumprir o Wall Street. Existem estas, e existem aquelas que verdadeiramente estão preocupadas com a construção de um mundo melhor. Hoje, eu acho que o risco de pessoas se sentirem marginalizadas por conta, olha, lamento, mas você é branco, lamento, mas você é homem, lamento, mas você mostra um pouco a distorção daquilo que a gente não deveria permitir. Porque, por exemplo, nós estamos trabalhando fortemente para a inclusão da diversidade e ela não pode abrir a porta excluindo as pessoas. E aí eu fico espantado de ver, por exemplo, grupos de afinidades que viraram o clube da Luluzinha, onde o homem não participa, ou um grupo LGBT onde os héteros não são bem-vindos, ou um grupo da comunidade negra onde não existe o branco. E aí você está contribuindo para quê? Para aumentar a segregação? Então, de novo, eu acho que isso é um alerta, e eu adoro o conceito de polaridade, porque a gente estava num extremo, está indo para um outro, e a gente vai encontrar, de novo, o conceito budista, o saudável caminho do meio. A gente vai ter que encontrar o saudável caminho do meio. Eu tenho sabido de casos que a entrevistadora ou o entrevistador, olha, Luciana, lamento, você é maravilhosa, mas esta vaga eu só vou poder contratar um grupo subrepresentado. Esta abordagem está equivocada do começo ao fim. Primeiro, pela infelicidade do comentário, e segundo, pela estratégia que está por trás. Então, acho que a gente precisa, sim, construir uma igualdade de oportunidades, mas isto não inclui excluir grupo nenhum. Não sei se eu consegui resumir um pouco, mas esse é um tema pelo qual eu tenho paixão. Eu acho que a gente precisa, sim, mas a gente não pode cair na armadilha do sequestro do que é mais importante. Porque tem gente que acha mais importante falar boa noite a todas, todos e todes, do que verdadeiramente promover um ambiente de inclusão. Isto é modismo, isto vai passar, e isso é profundo como um pires. É igual aquelas pessoas que não têm consistência nenhuma. Você tenta, vamos aprofundar um pouquinho? Não vai, porque a pessoa não tem. Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com isso. De novo, qual que é o caminho possível? É você se conectar com a essência, lembrando que a essência da empresa é o que vai fortalecê-la também no seu propósito. E aí, Irene, isto é verdade ou isto é para inglês ver? Porque o que é para inglês ver desmancha. Sabe a insustentável leveza do ser? Desmancha. Isso daí cai e não é sustentável. Lu, quer Marcela, fazer algum deixa eu só, comentário? achei muito legal isso tudo que você falou, e eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade fazendo gestão desses temas nas empresas, de olhar para essa coisa. Quando a gente fala da inclusão, a gente fala da inclusão de uma forma ampla e de até desenvolver as pessoas para que as pessoas tenham esse mindset. Mas, de fato, quando você olha, e eu até li artigos sobre isso, né, que hoje você cria outros feudos dentro da empresa, né? Você acaba criando, e aí você não inclui nem um grupo dentro do outro, nem a empresa como todo, e você perde justamente toda
a grandiosidade que tem por trás da diversidade, justamente da complementariedade, da colaboração, de poder olhar outras dimensões de um mesmo problema, tal, a gente acaba criando e essa é uma discussão que eu tenho tido com a minha equipe, assim, a gente tem nós temos um programa muito bem sucedido na Ipiranga, que nem é um programa, hoje isso é parte da nossa cultura, ele entrou como um programa, mas ele é muito, mas a gente já está chegando num momento de maturidade de poder enxergar o que deu certo, o que não deu certo, e talvez esse seja um cuidado importante que a gente tem que ter, que é de cuidar que a gente está criando outras segregações dentro da empresa, aí não adianta nada, né? A gente É segue verdade. recriando os problemas sociais do país dentro da empresa, né? Eu sempre A gente tem digo que... que... Fala. Fala, não, desculpe, desculpe, Não, pode não, falar, o que eu acho é Leonardo. isso, a gente tem que ampliar oportunidades, a gente tem que ampliar possibilidades, mas fazer com que as pessoas se permitam ser ampliadas, né? E que queiram ajudar o outro. Então, tem que ter uma certa ajuda para que isso aconteça, às vezes. E eu canso Eu, de ver isso, a gente faz lá palestra sobre raça. Quem que participa? O grupo de raça. Palestra sobre mulher. É isso. eu concordo plenamente, porque o meu conceito de inclusão é um conceito um pouco diferente, porque eu acho que a inclusão, por incrível que pareça, assim como a liderança, passa pelo autoconhecimento, porque só quando eu sou capaz de me conhecer e me aceitar, a inclusão é aceitar o outro, independente do outro, entendeu? É só a aceitação do outro nas suas diferenças, né? Todo mundo sabe, eu tenho um filho trans, tenho muito orgulho, e isso me ajudou a entender o que é inclusão. E não é porque ele é trans, é porque ele é um... Eu já tive que passar por ter um filho, e Lu, agora, quando a Isadora entrar na fase da adolescência, e o Marcelo tem filhos, né, Marcelo? Tem filho? Não, não tem filhos. Mas as pessoas que têm filho, é aceitar esse ser que é diferente de você, entendeu? Ele não é você. E ele tem que seguir o caminho dele. Então, para mim, a inclusão é isso, é você aceitar o outro, né? E você só pode aceitar o outro se aceita, né? Muito bem. Então, Marcelo, a Ana Vanzelini elogiou, e o Augusto, que fez a pergunta para a Lu, trabalha na Parker e acabou dando os parabéns. Foi ele que fez para a Lu. Bom, Irene, eu eu... vi que o Augusto fez uma outra pergunta aqui que eu não respondi. Você quer que Então, eu... por favor, quero Ele sim. pergunta, eu vi agora aqui, que ele... Em Primeiro, um beijo continuidade? aqui para Ah, ah. Helena da Gerdau, que fez o comentário aqui. Ele pergunta o que eu faria diferente, né? O que seria aí um ponto da minha trajetória. E eu vou te dizer o seguinte, Augusto, nesta época que eu comecei a crescer mais aceleradamente, comecei a me expor muito, assim, a gente chega onde a gente chegou pelos nossos pontos, porque os nossos pontos positivos são ótimos e os negativos também nos ajudam em algumas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito combativa, sempre fui uma pessoa muito posicionada, sempre fui uma pessoa que nunca deixei passar as coisas e acabei que sempre esse posicionamento sempre me permitiu ter visibilidade. Eu sempre tive acho que sempre fui uma pessoa de bom senso, coerência e tal, mas eu nunca fui uma pessoa leve ou soft, né? Eu fui mais imbatível. Eu acho que o meu aprendizado, que veio com a maturidade, é de que nem sempre você precisa ir tão forte, né? Acho que às vezes você precisa... hoje, acho que essa é uma grande característica minha que eu desenvolvi, que é trabalhar a influência. Hoje, eu sei que eu preciso influenciar, eu preciso conversar com 50 pessoas, às vezes, para que uma ideia funcione. E não é na briga, não é na discussão, não que ela não seja muitas vezes importante. Tem situações que você precisa ter, nem a briga, né? Mas você precisa ter discussões. Mas a influência, ela acho que é das competências mais importantes de um executivo hoje e que eu aprendi depois de muito levar na cabeça. Que bom. Agora, Marcelo, vou fazer essa pergunta para você, porque faz todo sentido.
Você faria alguma coisa diferente? O que você... Eu sofreria menos. A gente estava falando daquela peça que eu adoro, e ela tem uma frase que é assim: quantos de nossos esforços são oferendas ao nada? Eu acho que talvez quando eu falo eu sofreria menos, será que aquilo que você está lutando tanto é tão importante assim, que justifica todo o sofrimento? E aí eu concordo com o que a Luciana falou, não é para você se eliminar, acho que você tem que saber se posicionar, mas você tem que também reconhecer o limite. E às vezes o limite sabe aquela coisa meio clichê? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E às vezes, sabe por que você vai entrar numa discussão para impor aquilo que você acha que é o correto, quando às vezes é mais inteligente parar, recolhe um pouquinho, sai um pouquinho do palco, deixa um pouquinho, deixa a coisa lá. E aí, o que vai acontecer? O universo conspira para que a coisa acabe acontecendo, se tiver que ser. Sabe aquela coisa que será, será? O que tiver de ser, será. E se não tiver de ser, para de sofrer. Acho que eu Eu sofreria sempre menos. falo isso, eu digo, tem horas que você tem que sair do jogo, sentar na bancada e olhar de cima para você poder tomar uma atitude correta. Senão você está muito envolvido na situação, você não consegue. É isso aí. Isso, é isso aí. Bom, gente, passa rapidíssimo. Eu quero deixar esses momentos finais para vocês se despedirem, dar um conselho aqui para todo mundo, ou para quem está começando a carreira, ou quem está pensando em mudar de carreira. Enfim, eu queria deixar esses minutinhos que a gente tem. Passa rapidíssimo, né? Nossa Senhora, muito. Vou ser rápido aqui. Foi um prazer aqui, muito obrigada. Espero que a gente possa ter tempo de contribuir aí com as pessoas que nos assistiram. Eu acho que a gente precisa sempre saber saber o que a gente quer, numa linha assim, saber o que eu posso e aonde eu quero estar de uma forma muito legítima, ser muito sincero com você mesmo, né? Então, orientado pelos seus valores, pelo que você gosta, pelo seu propósito, é o que faz diferença. Na sua tomada de decisão, na sua carreira, e eu acho que assim, meu grande lema assim é que eu tenho que estar livre sempre. Eu tenho um tema com liberdade, eu preciso ser livre. Tenho que estar livre no meu relacionamento, eu tenho que estar livre no meu emprego, e ser livre significa eu estou aqui porque eu quero. Senão, eu tenho a liberdade de pegar minha bolsa e ir embora. E isso é uma coisa corajosa, assim, porque você tem que saber o que te faz feliz e você não ficar lá por qualquer outro motivo que não seja porque você quer. Então, eu acho que é você ter essa coerência com você mesmo, se permitir ser feliz sempre. E Obrigada. complementando o que a Luciana falou, é assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Descubra qual é o teu porquê, o que te faz brilhar os olhos, o que te dá tesão. E aí, como diria Joseph Campbell, follow your bliss. Se você descobrir o que te faz brilhar os olhos, portas e janelas acontecerão onde antes só existiam paredes. Então, acho que você precisa descobrir, responder à pergunta: você tem fome de quê? É um pouco o que a Luciana falou. Desculpa, o que você tem fome? O que faz sentido para você? E vai atrás. Vai atrás, e aí todos os sacrifícios e esforços e dores e lidar com as pessoas loucas que a gente lida no dia a dia passa a fazer sentido, porque você tem um ponto onde você quer chegar. Então, follow your bliss. E aqui tem vários elogios, todo mundo gostando. Agradeço realmente a todos, né, todos que ficaram aqui, que nos assistiram, Lu e Marcelo, pela presença, foi uma delícia. E eu sempre termino deixando alguma mensagem, e a mensagem de hoje é realmente não tenham medo. A coragem, ela é você enfrentar o medo e poder seguir aquilo que realmente você quer. Porque só desta maneira é que vem o sucesso, porque aí vem a felicidade. Porque o sucesso é ser feliz, né? É você seguir essa onda interna que te completa. Então, a todos, muita coragem. A vida precisa de coragem mesmo, mas ela é maravilhosa porque ela nos dá uma série de aprendizados e alegria.
Então, quero deixar um beijo a todos. Nos vemos na próxima vez. Lu e Marcelo, mais uma vez, foi uma delícia estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, gente. Foi um prazer Beijo. imenso, tá? Tchau. Tchau.